Olá, olá! Vamos comentar mais uma questão da CESP. Defensoria Pública da União, Agente Administrativo, é uma questão, já adianto, um pouco extensa, tá? Mas vamos aos poucos. Beleza. No tocante à ação penal, assinale a opção correta. Então, basicamente está te cobrando o conhecimento, a compreensão dos artigos do Código de Processo Penal e alguns artigos ali do Código Penal, beleza? Só que, assim, são artigos que têm total relação com a ação penal no processo penal brasileiro, beleza? Então, assim, se você ler o artigo 24 em diante do Código de Processo Penal, você vai encontrar várias regras sobre a ação penal no Código de Processo Penal. Mas algumas regras você também encontra lá no Código Penal, a partir do artigo 100 do Código Penal. Beleza? Ok? Sem problemas. Bom, então vejamos a alternativa A. A letra A, né? O prazo decadencial de representação para os sucessores corre a partir do momento em que eles forem notificados judicialmente para manifestar interesse em representar. Veja bem, nós estamos falando aqui, essa questão está incorreta, tá? Por quê? Porque nós estamos falando aqui da ação penal privada, né? E a ação penal privada, conforme vocês já viram, ela deve ser promovida por meio de queixa da vítima. Se a vítima morrer ou se a vítima estiver ausente, aí os parentes próximos, né, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão poderão ingressar, terão legitimidade para ingressar com a queixa-crime, né, com a ação penal privada. Isso está previsto no artigo 30 e no artigo 31 do Código de Processo Penal. Beleza, até aí tudo bem. Só que quando a gente estudou o artigo 38 do CPP, a gente aprendeu que a vítima tem 6 meses para ingressar com a ação penal. Agora imagine o seguinte, imagine que a vítima esperou 4 meses para ingressar com a ação penal. De repente a vítima morre. E aí, os herdeiros, os sucessores, né, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão, eles terão um prazo de 6 meses novamente para ingressar com a ação, ou eles terão um prazo, somente o prazo restante de 2 meses para completar os 6 meses? Bom, de acordo com o artigo 38 do CPP, o prazo é o artigo 38, parágrafo único do CPP, combinado com o artigo 31 do CPP. O prazo não se interrompe. Tá? Se a vítima morrer, o prazo continua correndo. Se a vítima vier a óbito, o prazo continua correndo. Então, os sucessores, eles poderão ingressar com a queixa, mas somente dentro do prazo decadencial que restar para eles. Tá? Então, é isso que está dizendo o CPP. E a alternativa A está dizendo exatamente o contrário. Perceba que a alternativa A está dizendo que para o prazo de decadência continuar a correr contra os parentes próximos da vítima, é necessário uma notificação judicial para eles manifestarem interesse. Não é necessário isso. Tá? O prazo corre automaticamente depois da morte. Não se interrompe. Beleza? Eu vou ler aqui o artigo 38 do CPP que fundamenta esse caso. Veja bem, olha só. Vejamos o artigo 38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Beleza, até aqui tu já sabia, né? Até aqui tu já sabia. Beleza? Vou grifar aqui. Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então, o dia que a vítima descobrir quem é o autor do crime, a partir desse dia, conta-se 6 meses. Se não exercer o direito de queixa, se a vítima não exercer o direito de queixa, decai o direito de exercer a queixa-crime, beleza? Aí não pode mais penalizar aí o infrator. Ou então, no caso do artigo 29, que é a ação penal privada subsidiária, né? Do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Isso aqui a gente já sabia. Lá no artigo 29 está dizendo que cabe ação penal privada subsidiária nos crimes de ação penal pública, em que o Ministério Público ficar inerte por 5 dias réu preso, por 15 dias réu solto. Beleza. Aí ficará configurada a inércia e a vítima poderá ingressar com a queixa, né, nesses casos aí. Por isso que é a ação penal privada subsidiária. Até aí tudo bem.
E quando é que vai iniciar o prazo de 6 meses da vítima? Vai iniciar a partir do momento em que ficar configurada a inércia do Ministério Público, ou seja, a partir do esgotamento dos 5 dias ou a partir do esgotamento dos 15 dias réu solto, né? Réu preso 5 dias, réu solto 15 dias. Isso está previsto no artigo 29 e no artigo 46 e agora no artigo 38, que fala da decadência nos casos de ação penal privada subsidiária. Então, perceba, conta-se 6 meses nos casos de ação penal privada a partir do momento em que a vítima descobre quem é o autor do crime. Beleza? E conta-se 6 meses nos casos de ação penal privada subsidiária a partir do momento em que ficar configurada a inércia do Ministério Público, 5 dias ou 15 dias. Beleza? Até aí tudo bem. Até aí tranquilo, né? Ok. Agora vejamos o parágrafo único do artigo 38. Olha bem. Verificar-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo de 6 meses, né? Nos casos do artigo 24, parágrafo único, e no caso do artigo 31. Perceba que o artigo 31, doutores, é exatamente aquele artigo que diz que se a vítima morrer, os parentes próximos, cônjuges, ascendente, descendente e irmão, poderão ingressar com a queixa. Poderão exercer o direito de queixa, tá? Então, no caso do artigo 31, que é os parentes próximos exercendo o direito de queixa, nesse caso aí, o prazo começa a contar do mesmo jeito como se a vítima estivesse viva. Ou seja, não se interrompe. Beleza? Então, é exatamente esse dispositivo aqui que fundamenta o gabarito da letra A, a incorreção da letra A. A letra A está incorreta por causa do parágrafo único. Perceba que não existe interrupção de prazo. O prazo vai contar em 6 meses da mesma forma no artigo 31 do CPP. Beleza? Então perceba o exemplo que eu vou te dar. A vítima sofreu um crime de ação penal privada em janeiro de 2010. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, a partir de julho, ela não teria mais direito a ingressar com a ação penal privada. Beleza? Então, ok. Então, ela esperou janeiro, fevereiro, março. Quando chegou em março, a vítima veio a óbito, faleceu, teve um problema cardíaco lá e faleceu. Perceba que já passou 3 meses do prazo. Os parentes próximos, de acordo com o artigo 31, terão o direito de exercer, de propor a queixa, né, iniciar a ação penal privada. Só que eles não terão mais 6 meses, eles terão só mais 3 meses, né? Só terão abril, maio e junho para ingressar com a ação penal privada, porque o prazo continua a correr da mesma forma. Tá, beleza? E é de 6 meses, mas continua a correr da mesma forma. Ok? Beleza. Então, de acordo com esse artigo 38, parágrafo único, a letra A está incorreta. Aí eu coloquei aqui o artigo 31 para você poder revisar, se você quiser, né? Aqui está dizendo lá que os parentes próximos têm direito a ingressar com a queixa. Beleza? Até aí tudo bem. Então, só revisamos aqui o artigo 31. E fizemos uma pequena observação no artigo 38, que a gente já sabia também, a gente já tinha lido o artigo 38, tá? Ok. Agora, vamos para a letra B. Veja bem a letra B. Ocorre a decadência do direito de queixa na ação penal privada subsidiária da pública, caso esta não seja intentada no prazo de 6 meses, contado do dia em que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Essa questão está cobrando exatamente o artigo 38 que a gente já mencionou, o caput do artigo 38. Lembra que no caput do artigo 38 está dizendo que o prazo é de 6 meses, o prazo de decadência é de 6 meses, e no caso de ação penal privada subsidiária, esse prazo inicia-se a partir do momento que ficar configurada a inércia do Ministério Público, porque está escrito aqui, contado o prazo, no caso do artigo 29, que é a ação penal privada subsidiária, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Perfeito. Está exatamente escrito no final do artigo. Beleza? Vou colocar aqui, ofendido, declarado direito de queixa, não exercer no prazo de 6 meses. Contado
Contado o prazo, né? No caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Perfeito. Então, se o Ministério Público ele não oferecer a denúncia em 15 dias réu solto, a partir desse momento é que vai iniciar o prazo da ação penal privada subsidiária de 6 meses, prazo de decadência. Beleza? Para a vítima. Ok, até aí tudo bem. Apenas revisamos o artigo 38, né? E o artigo 29, que está dizendo aqui, no caso do artigo 29, é exatamente a previsão legal da ação penal privada subsidiária. Ok, sem mais delongas. Vamos para a alternativa. Então perceba que a alternativa B ela está retratando exatamente o artigo 38 combinado com o artigo 29. Por isso a alternativa B está correta. É o gabarito da questão, alternativa B. Ocorre a decadência do direito de queixa na ação penal privada subsidiária, caso a ação penal pública não seja intentada no prazo de 6 meses, beleza? Contado o prazo, obviamente, do dia em que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ou seja, do dia em que ficar configurada a inércia do Ministério Público, que é 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, de acordo com o artigo 46 do CPP. Beleza? Que você já sabe, né? Vou até colocar aqui o artigo 46, vou pecar pelo excesso, mas vou colocar aqui para você poder revisar agora no vídeo. Você já revisa no vídeo mesmo. O artigo 46, caput do CPP. Ok? Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Opa. Olha aí o artigo 46, caput aqui, ó. Veja bem. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando réu preso, será de 5 dias. Contato, tal. E de 15 dias se o réu estiver solto. Beleza, perfeito. É isso aqui. Tá? Ok, então vamos agora para a alternativa C. Vamos para a alternativa C. Veja bem. A ação penal no crime complexo será intentada em qualquer hipótese por intermédio da queixa-crime. Está muito errada, porque o crime complexo ele está previsto lá no artigo, essa regra aqui está prevista no artigo 101. E no caso de crime complexo, nem sempre vai ser ação penal privada, pode ser ação penal pública. E a questão, ela diz que sempre vai ser ação penal privada, porque a queixa-crime é ação penal privada. Por isso está errada. Beleza. Eu vou te explicar primeiro eu vou te explicar o que é crime complexo, para você entender a alternativa C. O que é crime complexo? Bom, o crime complexo é aquele crime que ele é formado, tipo assim, ele está previsto em um artigo da lei, né? E ele é formado por vários fatos que, se você considerar cada um desses fatos de forma isolada, isoladamente cada um desses fatos também é considerado crime. Então perceba que o crime complexo é um crime formado pela reunião de vários outros crimes em conjunto aí, tá? Então assim, se pelo menos um desses crimes isolados for processado por meio da ação penal pública, aí o crime complexo como um todo também será processado pela ação penal pública, pelo Ministério Público. Beleza, deu para entender? Ficou meio difícil de entender, né? Beleza, vou citar um exemplo. Imagine o crime de roubo. O crime de roubo, ele é um crime que ele tem vários fatos isolados que também de forma isolada são crimes. Exemplo, se você analisar o artigo 155 do Código Penal, você verificará que lá está previsto o crime de furto, subtrair coisa alheia. Isso é o crime de furto. Se você analisar o artigo 157 do Código Penal, você verificará que o crime de furto também é formado, que o crime de roubo também é formado pelo crime de furto. Se você analisar lá, o artigo 157 está dizendo subtrair coisa alheia, tal. Então perceba que o crime de furto está inserido dentro do crime de roubo. Beleza? Se você analisar o artigo 147 do Código Penal, você verificará que o crime de ameaça significa ameaçar alguém de causar-lhe mal, não sei o que. O crime de ameaça é um crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Tá? Beleza. Só que, se você analisar o artigo 157 do Código Penal, você verificará que o crime de roubo, ele também tem ameaça. Então, o crime de furto está dentro do crime de roubo e o crime de ameaça está dentro do crime
de roubo também. Então perceba que o crime de roubo, o crime chamado roubo, ele é um crime formado por vários outros crimes. Beleza? Por isso que é um crime complexo, porque é um crime formado por vários fatos isolados que considerados de forma isolada, cada um deles é um crime também. Beleza, deu para entender. Eu coloquei aqui no material, ó. Crime complexo é uma infração penal prevista em um artigo de lei, beleza, formado por 2 ou mais fatos isolados, sendo que cada um desses fatos, por si só, também é considerado infração penal em outros artigos de lei. É o exemplo do caso do crime de roubo, né? O crime de roubo, ele é um crime complexo, ele está previsto no artigo 157 do Código Penal. Só que ele é formado por vários fatos isolados. Quais sejam esses fatos isolados? Subtrair é um fato isolado. E esse subtrair é o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Só que o subtrair também está previsto no artigo 157 do Código Penal. E o crime de roubo, ele também é formado pelo um fato isolado, ameaçar. O fato de ameaçar, né? O verbo ameaçar. Então, o roubo, ele é um furto e uma ameaça ao mesmo tempo. Só que se você separar o furto, é um crime, e se você separar a ameaça, é outro crime. Previsto em outros artigos. A ameaça está prevista no artigo 147 do Código Penal e o furto está previsto no 155 do Código Penal. Esses dois crimes praticados em conjunto, eles são chamados de roubo, né? E o roubo está previsto em outro artigo, que é o artigo 157 do Código Penal. Beleza, deu para entender. Perceba que o crime complexo é aquele formado por vários crimes isolados. Simples assim. Tá? Aí agora que vem o pulo do gato. O crime de furto isolado, se você considerar o crime de furto isolado, ele será processado por meio de ação penal pública incondicionada, ou seja, por meio de denúncia do Ministério Público. Porque o Código Penal falou isso. No entanto, o crime de ameaça, de forma isolada, ele é processado por meio de ação penal privada, por meio da queixa da vítima, e não por meio de denúncia. Então, perceba o seguinte, se o João praticar o crime de ameaça, tipo assim, o objetivo dele é praticar o crime de ameaça, ele somente quer ameaçar alguém. Então, essa ameaça será processada pela ação penal privada, por meio de queixa. Beleza. Agora imagine que o João ele quer praticar o furto. O que é o furto? É subtrair algo sem que a outra pessoa saiba, sem ameaçar a outra pessoa, sem fazer nada. Simplesmente subtrair algo. Sei lá, a pessoa deixou o celular em cima da mesa e de repente João acaba pegando esse celular sem que ninguém perceba. É furto, isso é furto. O furto, ele é processado por meio de ação penal pública. Mediante denúncia do Ministério Público. Simples assim. Beleza? Então, ameaça é um crime, furto é outro. Ok, até aí tudo bem. Agora, imagine que o João ameaçou Maria, furtou Joana, e aí em um outro dia, sei lá, o João resolve praticar o crime de roubo, que é furtar e ameaçar ao mesmo tempo, que está previsto no artigo 157 do Código Penal. Então aí, 5 meses depois, o João resolve roubar, sei lá, um estabelecimento. Aí ele chega lá armado e fala, olha, é o seguinte, eu tô te roubando, passa toda a grana, se tu não me passar a grana, eu te mato. Ou seja, ameaçou a pessoa e roubou e furtou a pessoa. Então perceba que está embutido aí tanto a ameaça quanto o roubo, tanto a ameaça quanto o furto. No entanto, o objetivo dele era praticar o crime de roubo, porque o objetivo dele era ameaçar e pegar um bem de outro. Ou seja, o objetivo dele era ameaçar e subtrair um bem de outra pessoa. Então, como o objetivo dele era todos os crimes em conjunto, isso aí é o crime de roubo, previsto no artigo 157. Aí a pergunta que se faz bom, ele praticou 2 crimes ao mesmo tempo que se praticados ao mesmo tempo, é um crime complexo, crime de roubo.
Mas e aí, eu vou considerar a ação penal privada, que é o crime de ameaça, ou a ação penal pública, que é o crime de furto? Eu vou considerar a ação penal pública, que é o crime de furto. Por quê? Por que isso? Porque o artigo 101 do Código Penal, ele diz que no crime complexo, se apenas um dos fatos, se pelo menos um dos fatos isolados for processado por meio de ação penal pública, então todo o crime complexo como um todo será processado por meio de ação penal pública. Simples assim. Aí eu coloquei aqui o artigo 101 do Código Penal para você ler e tentar entender. Veja bem, quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo penal fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer dos fatos, a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. É exatamente isso que está dizendo o artigo 101. Veja bem, quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmo, imagine o artigo 157. O artigo 157 considera o crime de roubo como subtrair coisa alheia com ameaça. Simples assim. Tá? Então, subtrair coisa alheia, furto. Com ameaça, crime de ameaça. Subtrair coisa alheia, furto, artigo 155. Com ameaça, crime de ameaça, artigo 147. Beleza? Então, o artigo 157, ele prevê essas duas condutas, subtrair com ameaça. É o crime de furto, é o crime de roubo. Beleza? Então, quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que... Isso aqui é o artigo 157. A lei considerou como circunstância ou elemento do crime fatos que por si mesmos constituem crimes. Ou seja, o crime de furto e o crime de ameaça fundido, unido em uma só conduta, é considerado crime de roubo. Então a lei fez exatamente isso. A lei considerou como elemento do crime de roubo o crime de furto e o crime de ameaça. Ou seja, fatos que por si mesmos constituem crimes. Foi isso que o artigo 157 do Código Penal fez. Beleza, deu para entender. Espero que tenha compreendido. Então, nesse caso, cabe a ação pública em relação ao crime, em relação àquele crime unificado, o crime complexo, o crime do artigo 157, por exemplo, desde que em relação a qualquer dos fatos, a qualquer dos fatos que são crimes, a qualquer dos fatos isolados, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Foi exatamente isso que aconteceu no artigo 157, no artigo 147 e no artigo 155. O artigo 155, furto, é ação penal pública. O artigo 147, ameaça, é ação penal privada. Então, como o furto é ação penal pública e como o roubo, que é a união do furto e da ameaça, como o roubo ele é formado por um fato criminoso que é processado por meio da ação penal pública, então o roubo também é processado por meio da ação penal pública. Simples assim. Beleza, deu para entender? Se você não conseguiu compreender, tente voltar ao vídeo ou então me mande uma dúvida aqui nos canais comunicativos, beleza? Espero que você tenha compreendido. Aí eu coloquei aqui, tentei traduzir o artigo 101. Se pelo menos um desses fatos isolados for infração penal de ação penal pública, então o crime complexo como um todo também será de ação penal pública. Artigo 101 do Código Penal. Beleza. E aí, a letra C está dizendo exatamente o contrário. Ela está dizendo que sempre vai ser ação penal privada por meio de queixa. Está errado. Porque pode ser ação penal pública também. Tá? Veja bem, a ação penal no crime complexo será intentada em qualquer hipótese por intermédio de queixa-crime. Perfeito. A questão está muito errada porque contrariou o artigo 101 do Código Penal, que fala da ação penal no crime complexo. Beleza? Ok. Então, espero que você tenha compreendido. Vamos para a letra D. Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave.
Esse é o crime de ameaça. Artigo 147. Artigo 155. Furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Aí agora, esse crime é um crime isolado, chamado de crime de furto. Esse crime é um crime isolado, chamado de ameaça. É um fato isolado. Tá? Ameaça, fato isolado. Furto, fato isolado. Aí agora imagine o furto e a ameaça ao mesmo tempo. Aí é chamado de roubo. Ó, subtrair coisa móvel alheia. A mesma coisa, subtrair para si ou para outra, coisa alheia móvel. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. É a mesma coisa, é o mesmo tipo penal. Ó. É como se o crime de furto estivesse aqui dentro. Tá? Beleza. Aí vem, mediante grave ameaça. Olha aí, ameaça. É o crime de ameaça aqui dentro. Então, o artigo 147 e o artigo 155 estão dentro do artigo 157. Simples assim. Tá? Então, a união do crime de furto e de ameaça é o crime de roubo. Simples assim. Por isso que o crime de roubo é um crime complexo. É um crime complexo. Beleza? Ok. Então, vamos agora para a alternativa D, para finalizar logo o bloco. Ó, no caso de morte do ofendido... Não, aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar da alternativa D e da alternativa E, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Ok? Até logo, então.